Shalom, graça e paz. Quero compartilhar hoje com você, meu amado irmão, minha amada irmã, uma palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E disse-lhes: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, quem sabe você também está nesta situação hoje. Como um filho de Deus, como um ser humano, como alguém que foi criado à imagem e semelhança do Eterno, você tem um propósito na vida de passar por outro lado, para o outro lado. O que significa isso? Uma vida de qualidade, ser feliz, ter paz, saúde, força, uma vida plena em todos os aspectos da sua vida. E Jesus disse para os discípulos: passemos para o outro lado. Vamos atravessar. Há momentos da vida que você tem que atravessar. Você quer? E Jesus entrou no barco com os seus discípulos rumo a esse objetivo. E quantas vezes você coloca um objetivo na sua vida e você vai rumo, você luta por ele. Só que no meio da viagem, o que aconteceu? Uma tempestade grande de vento, fazendo com que as ondas batessem no barco e a água enchia aquele barco. São os problemas da vida, as lutas, as intempéries, as situações inesperadas que acontecem, os dias maus. Você planeja, você projeta. Só que acontecem coisas às vezes inesperadas. As coisas da vida, as tempestades da vida, que não controlamos. E naquele momento que o barco enchia, os discípulos se desesperaram, mas Jesus estava dormindo.
E eles foram desesperados acordar Jesus. Eles não entenderam que se Jesus estava naquele barco e dormindo mesmo em meio à tempestade, é porque essa era a atitude que eles teriam que ter. É difícil, eu sei que é difícil mesmo em meio à tempestade mantermos a paz, a tranquilidade, a alegria, a felicidade. Só que nós não podemos perder a consciência de saber que nesse barco que estamos, não estamos só. O Criador do universo está conosco, Senhor Jesus. Isso eu falo para você, independente se você é de uma denominação evangélica, ou você é católico, ou você é espírita. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eles foram acordar Jesus e disseram: o Senhor não se preocupa que a gente se afogue, que a gente morra? Claro que Jesus se preocupa, Deus se preocupa conosco. Ele disse para os discípulos uma certa vez: vocês valem mais do que as aves dos céus. Vocês valem mais do que os lírios dos campos. Ele levantou e repreendeu o vento e disse para o mar: paz, aquieta-te. E é essa paz que Deus traz a você hoje, mesmo em meio a tantas lutas que você está vivendo. Ele disse para essa tempestade, para esse momento difícil: paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E Jesus virou para eles e disse: vocês não têm motivos para ficarem com medo. Tenha fé. E o mais importante, se o vento, se o mar obedece a Jesus, as tempestades, não há tempestade nenhuma que não obedeça a voz do Eterno. Sim, Deus está contigo. E o mais importante é que no capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim: e eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. O que Jesus propôs a eles, nós vamos passar para o outro lado. Ele cumpriu. Você vai chegar do outro lado. Uma nova vida. Permaneça confiando em Deus. Peça entendimento. Olhe para o teu barco e saiba que Jesus está ali. As tempestades, muitas vezes nós não controlamos de onde vem e como vem. Mas se você busca, confia e permanece clamando ao Senhor, Ele te livra. Ele te livra. Que o Eterno te abençoe. Graça e paz em nome do Senhor Jesus.